Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse multifuncional da marca Gerber, que no caso é o modelo Prybrid X, sendo que ele consiste basicamente da mistura entre um estilete de precisão, então um estilete que utiliza aquelas lâminas de número 11, e aí um mini pé de cabra. Então olhando aqui na parte do prybar, a parte mais de trás dele, dá para mostrar um pouquinho melhor para vocês algumas das outras funcionalidades que ele tem, como por exemplo um abridor de garrafas, uma chave de fenda média, uma chave de fenda pequena, esse suco aqui que você pode usar, por exemplo, aí para tentar tirar algum prego, algum tipo de grampo, fazer uma alavanca mesmo, justamente porque embora a construção dele seja feita em alumínio, então as talas sejam feitas aqui em alumínio, essa parte do meio que vem de uma ponta a outra realmente é feita em aço. Então a parte do prybar é feita de aço e ele também conta aqui então com um buraco para lanyard. Ele já vem com esse paracorde, né? Então já vem com um lanyard da própria Gerber, com essa própria amarração que eu achei muito legal, fica bem confortável na mão, ajuda bastante. E também abre a possibilidade, por exemplo, aí de você trocar a cor do paracorde. Ele vem com esse paracorde verde. Ele também está disponível numa versão prata com paracorde azul. Mas, por exemplo, se você quiser prender sem ser no paracorde, prender aqui uma argola para levar ele no seu chaveiro, por exemplo, também dá. Eu achei bem legal, ele fica bem confortável na mão, dá para você vir aqui passar o dedo indicador para essa parte para realmente ter muito controle, justamente por ser uma lâmina tão pequena, uma lâmina que vai ter aí mais ou menos 2 centímetros, um pouquinho mais que 2 centímetros, e uma lâmina também realmente tão fina, ele acaba cortando muito bem. Esse aqui eu já usei um pouco, mas ainda assim parece que está com fio bom. Então vocês podem ver, cortar papel ali é uma boa. Ele é muito interessante também, por exemplo, para vir cortar papelão. Então aqui, ó, esse papelão aqui é um papelão um pouco mais grosso, ele também é muito interessante para isso. Lembrando que eu já trouxe review para vocês também desse outro modelo. Então esse aqui é o Gerber Prybrid maior, então enquanto esse aqui utiliza as lâminas de precisão, não, então essas lâminas um pouquinho menores. Esse aqui utiliza lâminas do estilo trapezoidal, né, então aquela lâmina bem maior mesmo. No caso, nesse aqui eu estou utilizando algumas lâminas da Wonder, então um pacote com 10 saiu bem baratinho. E nesse aqui eu comprei algumas lâminas da Fiskars, que depois eu vou comentar um pouco para vocês sobre um detalhe importante. Tanto os multitubos como as lâminas vocês encontram na Amazon, eu vou deixar aí os links na descrição para vocês. Mas então, só para tirar a embalagem aqui da parte da frente, vamos comentar um pouco sobre o que vem com ele. Ele vem então aqui nessa própria embalagem, ele é inclusive bem interessante para abrir embalagens desse tipo. Então, para você realmente ter um controle bom aqui sobre o que você está fazendo, vem aqui cortando o plástico e tudo mais. Então, aqui ele também vem com um manualzinho de instruções, uma papelada aqui da Gerber que eu não cheguei nem a olhar aqui que vem na verdade. Tem aqui um pouco de manual. Aqui a gente tem algumas informações, 8 ferramentas, fala sobre toda a parte do slide lock. Então, para você liberar ele, não é só empurrar para frente, aqui ele está travado, você tem que primeiro empurrar para baixo, daí sim empurrar para frente, a mesma coisa na hora de fechar. Então você empurra para baixo e fecha, eu achei bem tranquilo de utilizar. Esse meu aqui ele tá mais suave porque eu coloquei um pouquinho de óleo, então se você colocar um pouquinho de óleo ali na parte ali, onde ele corre, fica bem mais tranquilo de utilizar. Aqui na parte de trás, então, tem algum desenho dele, com o que eu falei basicamente para vocês. E acho que é mais ou menos isso sobre a própria embalagem, uma embalagem bem simples. Agora sim, então, comentando um pouco mais sobre o tamanho total, ele tem 10 centímetros de tamanho total, então se a gente colocar o paracorde aqui para o lado, vocês podem ver ele tem 10 centímetros de tamanho total. Aqui está ele do lado, por exemplo, de um Victorinox, esse aqui é um Spartan de 91 milímetros. Então vocês podem ver, ele é um pouquinho mais comprido, mas bem mais fino que o Spartan. E ele acaba sendo também aí um pouco mais leve. É claro que ele tem menos ferramentas, mas ele é uma opção interessante. Eu acho que não para substituir o canivete suíço, mas para você ter em conjunto com o canivete suíço. E o que eu quero bastante fazer hoje é comparar esses dois modelos. Se for para pegar só um, por exemplo, e você não estiver tão importado com o tamanho, eu recomendo bem mais esse aqui, porque ele é bem mais robusto. Então, por exemplo, você consegue ter uma pega então com a mão inteira nele aqui numa boa, você consegue forçar muito mais, é bem mais tranquilo de utilizar. Essas lâminas aqui também são bem mais robustas, mas se você procura por algo de precisão, algo um pouquinho menor, eu acho interessante o estilete de precisão aí também. A questão da lâmina, pessoal, bastante gente pergunta se tem jogo. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui a gente tem um certo jogo, mas é um jogo entre a lâmina que vem nele e o suporte dele. Então, por exemplo, vocês vão ver que quando eu trocar a lâmina isso não vai acontecer mais. Então aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, o suporte em si não tem jogo. O que tem jogo, ó, dá pra ver ali pelo 11 entrando. A lâmina original que vem, ela tem um pouquinho de jogo nesse suporte. Mas ele em si, o suporte, eu achei bem firme, ele tem quase nada de jogo. Outra diferença importante, na minha opinião, é que o suporte, então, da versão menor, então o suporte dessa versão de precisão, ele é feito, parece que é um plástico. Então,
Eu posso até estar enganado, talvez realmente seja assim um metal, mas ele é bem mais fininho, então é bem mais, digamos assim, frágil que, por exemplo, a versão maior. Então vocês podem ver como a versão maior é bem mais robusta. E para você liberar a lâmina, o que você tem que fazer? Você tem que colocar então essa travinha aqui, ó. Você puxa para cima, puxando. Então calma aí. É só puxar essa travinha para cima e a lâmina já sai. Então essa aqui é a lâmina original que vem nele. A minha tá com um pouquinho de oxidação, porque deu ficar usando, colocando, tirando tudo. Eu acabei guardando lá um pouquinho sujo, acabou enferrujando um pouquinho. Mas então eu comprei essas lâminas. Essas aqui são as lâminas de estilete número 11. Só que eu tive um pequeno problema com elas. As lâminas, então, abrindo aqui, são lâminas de ótima qualidade e tudo mais. Mas elas, do jeito que chegaram de fábrica para mim, tava procurando... Tá aqui. Do jeito que elas chegaram de fábrica para mim, elas não entravam. Então elas quase não entravam aqui no suporte. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que limar um pouquinho. Então eu vou pegar aqui uma outra para mostrar para vocês. Aqui, ele, se eu não me engano, é um pacote que vem com 5. Na verdade, acho que é mais fácil colocar essa aqui ali dentro para mostrar para vocês. Essa aqui é uma lâmina que eu modifiquei. Eu tive que limar menos de meio milímetro, muito pouco mesmo. Então eu limei um pouquinho dessa parte de trás, um pouquinho da parte da frente. Não gastei nem 1 minuto limando, menos que 1 minuto. E se eu colocar elas aqui, então, por exemplo, colocar na frente dessa. Assim vai dar para vocês terem uma noção de quanto eu tive que limar, ó. Então, ó. Não sei se dá para vocês verem ali, ó. Aqui, ó. Tá um pouquinho difícil de ver, mas tá vendo que as do canto, a primeira ali, tem um pouquinho menos de material? Então foi aquilo ali que eu tive que limar para fazer ela encaixar perfeitamente. Porém, quando ela encaixou, ela realmente encaixou melhor que a lâmina original. Uma diferença que ela tem também é que a lâmina original tem um fio útil um pouco maior. Então, comparando aqui a lâmina do número 11 com a lâmina da Fiskars, lembrando que tem várias marcas que vendem essas lâminas do número 11. Eu acabei testando, começando por essa, quem sabe na próxima eu compre outra. Mas então vocês podem ver, ele tem um pouquinho a menos aqui de fio útil que a lâmina da Fiskars, que vem original nele. Mas agora que eu limei um pouquinho ali, o encaixe ficou realmente até melhor do que o encaixe da original. Então, para travar é só colocar ali para o lado e colocar essa parte aqui assim. Então aqui ele já travou, vocês podem ver. Então agora, com essa nova lâmina, vocês podem ver que zerou o jogo completamente. Então aquele jogo que a gente tinha em relação ao suporte não tem mais. Então ficou realmente bem mais firme, muito mais preso do que a lâmina original. Continua aqui dando uma boa para vir fazer os cortes e tudo mais, dá um controle bem interessante. Sendo que então, na hora de comprar, eu pesquisei, tinha gente que falou que deu certo. Não sei se é o meu que está um pouquinho mais apertado, alguma coisa no suporte, mas teve gente que falando que chegou e utilizou numa boa essas da Fiskars número 11, mas essa então foi a minha experiência utilizando ele. Se um dia você quiser desmontar então os dois modelos, tanto o PryBridge X como o PryBridge X, eles têm aqui uma construção com parafusos Torx. Então aqui tem os parafusos Torx deles, vocês conseguem ver ali. Dos dois lados, então acho que dá para tirar as duas talas. Imagino que você não precise tirar as duas para desmontar. Mas tem essa construção com parafuso Torx que permite desmontagem. E eu quero comparar então agora a questão da espessura dos dois. É curioso que esse aqui parece ser mais espesso até, inclusive, a parte do aço. Mas acho que é porque ele é um pouquinho menos largo. Então esse aqui acho que é um pouquinho mais largo, esse aqui é um pouquinho mais fino. Esse aqui pesa 48 gramas, esse aqui eu não lembro de cabeça quanto pesa, mas é um pouquinho mais pesado sim. E, por exemplo, comparando ele também com a espessura aqui do abridor de garrafas de um canivete suíço. Então aqui também dá para comparar para vocês, dá para ver que acaba sendo aí bem mais robusto. Só para deixar um pouco mais padrão, eu vou colocar ele aqui e comparar também com o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2, que eu costumo comparar aqui no canal também. E acho que para o vídeo de hoje era mais isso, pessoal, mais isso que eu tinha para comentar sobre esse multifuncional. Achei uma ideia bem interessante, gostei bastante do estilo dele. E se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!